Teve uma votação, na votação do orçamento, algumas emendas da deputada Alessandra Campelo, houve ali um empate, era nessa área de segurança pública, né? Benefícios para policiais civis e militares. E aí ficou uma votação 12-12 e o governo perdeu com um voto de Minerva do presidente. O que não poderia ter acontecido, houve um equívoco, a bancada do governo entrará com recurso, porque o presidente não poderia sequer ter empatado. Ele, quanto mais ter votado 2 vezes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso existe voto peso 2 somente nas eleições de reitor. Ele deveria não ter votado na primeira e desempatado. Não poderia, porque estava desempatado. Eu só poderia ter votado, a coisa que eu mais fui no mundo foi presidente. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara 3 vezes. 3 oportunidades. Muito mocinho, depois ainda moço e depois já bem maduro. E eu conheço o regimento e a regra nacional. Não tem parlamento onde isso existe. O que ocorre é o seguinte: se tivesse empatado 11-11, faltando um parlamentar no plenário, ele poderia desempatar, porque não podia ficar empatado. Só que estava 12-11, estava definido, o presidente não vota. Ele votou para empatar e depois tirou não sei de onde, porque não está no regimento nem na Constituição, que nestes casos ele vota para empatar e vota para desempatar a favor. Isso não existe, não é assim. Essa é coisa de Bolsonaro. Agora, uma outra questão é o seguinte: isso não mostra uma fragilidade do governo na Assembleia Legislativa? Não, tem uma base definida de 12, que é a metade. Não é pouco? Não, normalmente é preciso 2/3 para governar, mas nós precisamos nos acostumar com as situações reais. O governo não negocia, o governo não cede, os governos que cederam, deu nisso aí, que está dando, todo mundo está vendo. Os governos cederam e deu nisso aí. Então não tem cessão, não tem concessão, tem interesse do povo. O que está sendo votado, as mensagens que estão sendo votadas lá, é o interesse do povo do Amazonas. Então os deputados têm o dever de votar a favor do interesse da população, do interesse do Amazonas. Outra coisa, o orçamento é uma peça cujo governo pode remanejar 40%. 40%. Então o eixo central do orçamento é preciso ser mantido e ser respeitado. Segundo, essa proposta orçamentária que está aí nem foi nossa. Nós assumimos o governo em outubro, quando ela já estava sendo feita. Então, e no parlamento tem que lutar com as armas que tem, de forma regimental. Nossa bancada se retirou porque não admitiu que houvesse um empate, um desempate fora da regra regimental. Foi essa a razão pela qual a bancada do governo saiu do plenário. Não estava a votar, porque senão daqui a pouco quem votou 2 vezes ia votar 3 ou 4. Agora, o governo também ainda tem uma arma na mão, que é o veto, né? Ele pode vetar essas emendas. Exatamente, e aí só derruba com 2/3. Exato.